Ça se passe, ça. Une autre forme d'interprétation. Os conceitos de pré-construído e de discurso transverso são fundamentais para compreender a forma como a teoria do discurso se constrói na relação entre língua e ideologia. Tomando o pressuposto de Althusser de que o efeito ideológico elementar trabalha tanto na evidência do sentido quanto na evidência do sujeito, coube a Péchet reconhecer na língua esse efeito. Como diz Althusser, é o efeito ideológico elementar de que eu e você somos sujeitos e de que uma palavra designa alguma coisa. É na relação entre a língua e o alguma coisa que ela designa que Péchet reconhece o efeito da ideologia na produção de sentidos. E, para isso, trata do funcionamento das relativas determinativas e apositivas. Neste vídeo, eu vou falar sobre as determinativas, que também são chamadas na tradição gramatical de relativas restritivas. É interessante aqui fazer uma observação. A forma de designar essa categoria produz efeitos diferentes, ou seja, ser uma subordinada determinativa ou restritiva, determinar ou restringir, impõe efeitos que têm relação à forma como a ideologia trabalha. Vejamos. Em semântica e discurso, Péchet trabalha a oração subordinada adjetiva, aquele que salvou o mundo morrendo na cruz nunca existiu. A formulação que salvou o mundo morrendo na cruz é responsável por direcionar o sentido da formulação, estabelecendo o referente não nomeado, ausente sintagmaticamente. No entanto, mesmo não expresso, recupera-se esse referente pelo trabalho da determinativa, ou seja, a determinativa determina o referente não nomeado. Não se pode identificar na formulação, ou seja, no eixo intradiscursivo, o nome a que a determinativa faz referência. Então, essa recuperação, identificação se dá no nível do interdiscurso, via reconhecimento. Se sabe em uma formação social, obedecendo a um determinado regime de organização do complexo condominante das formações discursivas, o referente de quem salvou o mundo morrendo na cruz faz referência. Esse impensável do pensamento que se insere na formulação como se sempre estivesse lá é o pré-construído, o efeito ideológico elementar que indica que em um determinado regime de relações entre as formações discursivas não pode ser outra coisa a não ser Jesus. O efeito de sentido ligado a essa nomeação como natural é um trabalho da ideologia dominante, sem a qual o processo de interpelação ideológica não tem sucesso e o sujeito não existe. Assim, determinar no trabalho da oração subordinada é o efeito de múltiplas determinações e sobredeterminações históricas e ideológicas que produzem a evidência de que só pode ser Jesus. Mesmo que na oração principal, o sentido concorra em outra direção. A contradição expressa sintagmaticamente só pode existir pelo papel do pré-construído, que, como impensável do pensamento, se infiltra nas formações discursivas e garante o seu caráter de evidência, ligado à ideologia dominante e, portanto, produzindo efeito nas relações de determinação e sobredeterminação que o produzem como natural. É na relação entre sobredeterminação e contradição que o pré-construído existe. Da nossa parte, não podemos afirmar que é uma oração que restringe ou delimita o significado, como na tradição gramatical se costuma dizer. Restringir ou delimitar oblitera as relações de sentido ligadas ao efeito da ideologia no trabalho do pré-construído, que, não sem disputa,
como efeito das relações do todo complexo com o dominante do interdiscurso, se produz como óbvio. A crítica à afirmação do óbvio de Péchet está justamente aí. Reproduz-se, no absurdo das relações estabelecidas no período, o óbvio de que Jesus salvou o mundo morrendo na cruz, mesmo que ele nunca tenha existido. Compreender o mecanismo que torna esse sentido evidente e recuperar as relações de sentido que, vinculadas ao processo de reprodução das relações de produção, se mantêm como dominantes, é o trabalho da analista do discurso. Péchet encontra no funcionamento da determinativa o pré-construído, o estranho familiar, o improvável do pensamento, aquilo que rompe a revelia do sujeito, anunciando a ideologia dominante no seio da dupla constituição entre sujeito e sentido. Como diz Maldidier, o pré-construído oferece a ancoragem linguística da tomada do interdiscurso. Algo também recuperável em Arroche, Péchet e Henry, que dizem: o sujeito falante toma posição pela relação enunciado-enunciação em relação às representações de que ele é o suporte, desde que essas representações se encontrem realizadas por um pré-construído linguisticamente analisável. Neste artigo de 71, os autores apresentam o termo pré-construído no último parágrafo e o conceito vai se constituindo posteriormente, a partir da relação estabelecida tanto por Péchet quanto por Henry com a leitura crítica dos estudos lógico-linguísticos de Frege sobre as relativas e do próprio Ducrot. Para finalizar, vale destacar que no texto Metáfora e Interdiscurso, Péchet, ao falar sobre a metáfora, a relaciona a uma perturbação que pode se manifestar na forma do lapso, do efeito poético ou do ato falho, por exemplo. A inscrição do pré-construído no encaixe sintático tem referência ao funcionamento da metáfora, que permite o encaixe da estranheza no fio do discurso, como se sempre estivesse ali. É assim que podemos compreender que o pré-construído se relaciona àquilo que é o próprio da língua, ou seja, o seu caráter constitutivamente equívoco.